Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. V. Era um senhor de meia idade, sério, bem apessoado, de fisionomia sisuda e descontente, o qual começou por ficar plantado à porta, olhando ao redor com uma perplexidade ofensivamente indisfarçável e como que perguntando por meio de seu olhar: onde é que estou? Desconfiado, aparentava ser toreceio e quase mágoa, enquanto examinava a apertada e baixa cabine de marinheiro em que morava Raskolnikov. Com a mesma perplexidade, fixou a seguir os olhos no próprio Raskolnikov, que estava deitado seminu desgrenhado, sujo, no seu imundo sofá deplorável, e também o mirava de modo fixo. Depois, com a mesma morosidade, pôs-se a examinar Razumikin com seu cabelão emaranhado e barba por fazer, o qual lhe dirigia, por sua vez, uma afoita interrogação, fitando-o, sem se mover, bem nos olhos. Um tenso silêncio durou por um minuto, e finalmente, como se devia esperar, ocorreu uma pequena mudança de cenários. De certo por entender, com base em alguns indícios, aliás, bem manifestos, que sua postura de exagerado rigor não imporia respeito a ninguém nessa cabine de marinheiro, o visitante se abrandou um pouco e dirigiu-se a Zosimov, num tom amável, embora marcado por severidade, cunhando cada sílaba de sua pergunta. O senhor é Rodion Romanovich Raskolnikov, estudante ou ex-estudante? Zosimov se moveu lentamente. Não iria, talvez, responder, mas Razumikin, a quem a pergunta não concernia, replicou sem demora. Ei-lo deitado no sofá. O que o senhor quer, esse familiar, o que quer? Pegou o senhor sério de sobressalto, ele já ia revidar, virando-se para Razumikin, mas se conteve a tempo e logo se voltou, novamente, para Zosimov. Raskolnikov é ele? Disse Zosimov com indolência e acenou em direção ao doente, depois bocejou, abrindo a boca de forma excessiva e mantendo-a sobremaneira nesse estado. Em seguida, levou sua mão ao bolso do colete, bem devagar tirou um enorme relógio de ouro, abriu a tampa maciça e saliente dele, olhou as horas e, com a mesma preguiça e lentidão, colocou-o de volta no bolso. Raskolnikov passou esse tempo todo em silêncio, deitado de costas examinando o visitante com obstinação, embora sem nenhum pensamento. Não estava mais distraído pela esquisita flor do papel de parede, e seu semblante extremamente pálido expressava agora um sofrimento excepcional, como se o jovem acabasse de ser submetido a uma dolorosa cirurgia ou uma tortura. Contudo, o visitante começou a atrair sua atenção, aos poucos e cada vez mais, deixando-o, a seguir, perplexo, desconfiado e, afinal, um tanto intimidado. Quando Zosimov disse, ao apontá-lo, Raskolnikov é ele, o jovem se soergueu, num rompante, sentou-se na cama e pronunciou com uma voz quase desafiadora, se bem que fraca e entrecortada: sim. Sou Raskolnikov. O que deseja? O visitante olhou para ele com atenção e disse, todo imponente: Piotr Petrovich Luzhin. Estou na maior expectativa de que o meu nome não lhe seja completamente estranho. Mas Raskolnikov, que esperava por outra coisa, fitou-o de maneira indiferente e pensativa, sem responder nada, como se ouvisse o nome de Piotr Petrovich pela primeira vez na vida. Como? Será que até agora o senhor não recebeu nenhuma notícia? Perguntou Piotr Petrovich, levemente aborrecido. Em resposta, Raskolnikov se deitou lentamente no travesseiro, pôs as mãos sob a nuca e fixou os olhos no teto. Uma melancolia transpareceu no rosto de Luzhin. Zosimov e Razumikin passaram a examiná-lo com mais curiosidade, e ele acabou ficando visivelmente confuso. Supunha e previa. Tartamudeou ele. Que a carta enviada há mais de 10 dias, há quase 2 semanas. Escute, porque está aí na entrada. Interrompeu-o, de súbito Razumikin. Se tiver algo a explicar, sente-se, já que o senhor e Nastassia juntos estão meio apertados, aí no meio da porta. Afasta-te, Nastassiushka, deixa o senhor passar. Entre cá e tome a cadeira. Enfie-se, venha. Ele afastou sua cadeira da mesa, liberando um pouco de espaço entre a mesa e seus joelhos e esperando, com leve tensão, o visitante, enfiar-se, nessa frestinha. O momento foi escolhido de modo que não se pudesse recusar o convite, e o visitante entrou na estreita passagem, apressado e trôpego. Ao alcançar a cadeira, sentou-se e olhou para Razumikin com inquietação. Aliás, não se perturbe. Soltou este. Vai para 5 dias que Rodia está doente, passou 3 dias delirando, e agora se recupera e até come com apetite. Este aqui é o médico dele, acaba de examiná-lo, e eu sou colega de Rodka, também um ex-estudante, e agora venho cuidar dele. Pois então, não nos preste atenção nem se importe conosco, mas continue o seu negócio. Obrigado. Será que não vou incomodar o doente com minha presença e minha conversa? Piotr Petrovich se dirigiu a Zosimov. Não. Respondeu Zosimov com moleza, até pode distraí-lo, e bocejou outra vez. Ele está consciente faz tempo, desde amanhã. Prosseguiu Razumikin, cuja familiaridade tinha ares de tanta candura inimitável que Piotr Petrovich refletiu um pouco e ficou mais animado, em parte porque esse maltrapilho afoito se tinha apresentado, ainda assim, como estudante. Sua mãezinha. Começou Luzhin.
fez Raskolnikov em voz alta. Luzhin olhou para ele interrogativo. Não é nada, continue, Luzhin encolheu os ombros. Sua mãezinha, ainda quando eu estava lá, começou a escrever uma carta. Chegando aqui, não o visitei, de propósito, logo nos primeiros dias para ter toda a certeza de o senhor ter sido informado acerca de tudo. Mas agora, para minha surpresa. Sei. Disse Raskolnikov, de súbito, com a expressão da mais desagradável impaciência. É você mesmo. O noivo. Sei, pois, e basta, Piotr Petrovitch ficou decididamente sentido, mas se conteve. Procurava entender, às pressas, o que significava tudo isso. Houve um minuto de silêncio. Entretanto Raskolnikov, que já se virara, respondendo, para ele, tornou a examiná-lo atentamente, com uma curiosidade especial, como se ainda não tivesse tido tempo de vê-lo ou estivesse pasmado com algum detalhe. Despercebido. Até se levantou do travesseiro com esse intuito. O aspecto geral de Piotr Petrovitch continha, de fato, algo particular, algo que parecia legitimar o apelido de noivo. Que lhe fora dado com tanta sem cerimônia. Primeiro, estava claro e mesmo bem perceptível que Piotr Petrovitch se tinha apressado em aproveitar esses alguns dias na capital para pôr em ordem suas roupas e enfeitar-se à espera da noiva, o que era, de resto, bem inocente e é permissível. Mesmo essa plena consciência de sua aprazível mudança para melhor, nem que fosse por demais fátua, poderia ser perdoada nesse caso, já que Piotr Petrovitch estava para casar-se. Todas as roupas dele eram novinhas em folha e muito boas, à exceção apenas do próprio fato de serem tão novas assim e ostentarem em demasia sua finalidade. Até o novinho chapéu redondo testemunhava, de tão garrido, esse objetivo. Piotr Petrovitch manipulava-o de certa maneira respeitosíssima e segurava-o com excessiva cautela. Até o magnífico par de luvas lilaças, de genuína marca Jovin atestava o mesmo, porque Luzhin não o calçava, mas tão somente o portava nas mãos para causar impressão. As cores das roupas de Piotr Petrovitch eram, principalmente, claras e juvenis. Ele vestia um bonitinho paletó de verão castanho claro, uma calça leve e clarinha, um colete da mesma cor, uma fina camisa, que acabara de comprar, uma gravata de cambraia levíssima, com riscas rosadas, e... o melhor de tudo. O traje inteiro combinava bem com Piotr Petrovitch. Seu rosto, assaz fresco e mesmo bonito, não aparentava, em si, seus 45 anos. As suíças escuras emolduravam-no vistosamente, em forma de duas costeletas, ficando mais espessas e charmosas ainda junto do queixo escanhoado até o brilho. Mesmo os seus cabelos. Aliás, só um pouco grisalhos, penteados e frisados por um cabeleireiro, não tinham, em função disso, aquele aspecto ridículo ou abobalhado que surge, de praxe, em vista da cabeleira frisada, a qual dá ao semblante a aparência inevitável de um alemão prestes a contrair matrimônio. Se houvesse algo realmente desagradável e repulsivo naquela fisionomia bastante bela e respeitável, as causas seriam outras. Ao perscrutar, insolente o Sr. Luzhin, Raskolnikov se deitou outra vez no seu travesseiro e, com um sorriso maligno, tornou a cravar os olhos no teto. Porém o Sr. Luzhin se mantinha tranquilo, ao decidir, pelo visto, não reparar, por enquanto, em todas as estranhezas dele. Lamento muito e muito encontrá-lo nesse estado. Voltou a falar esforçando-se para romper o silêncio. Se estivesse a par de sua enfermidade, teria vindo mais cedo. Mas, sabe, meus afazeres. Tenho ainda por cima, um negócio muito importante, ligado à minha advocacia, no Senado. Nem menciono aquelas tarefas que o senhor mesmo adivinha. Espero que os seus, quer dizer, sua mãezinha e sua irmãzinha, cheguem entre hoje e amanhã. Raskolnikov se moveu, querendo dizer alguma coisa, e seu rosto expressou certa emoção. Piotr Petrovitch se calou, esperou um pouco e, como nada se sucedeu, continuou. Entre hoje e amanhã. Arranjei-lhes um apartamento, para estes primeiros tempos. Onde? Perguntou Raskolnikov com uma voz fraca. Bem perto daqui, a casa de Bakaleev. É na Avenida Voznesensky. Interrompeu Razumikin, a 2 andares a alugar. Os quartos são do mercador Yuzhin, já fui lá. Sim, os quartos. Uma porcaria horribilíssima, sujeira, fedor e, além disso, um lugar suspeito. Já aconteceram ali umas coisinhas, e há tanta ralé que só o diabo sabe. Eu mesmo fui com um negocinho escandaloso. Aliás, o preço é baixo. Eu não pude, por certo, colher tantas informações, por ser uma pessoa nova aqui. Redarguiu Piotr Petrovitch, melindroso, mas, de resto, são 2 quartinhos muito e muito limpos, e como seria apenas por um tempinho. Já achei o verdadeiro, isto é, o futuro apartamento nosso, dirigiu-se a Raskolnikov, e agora ele está em reforma. Enquanto isso, eu mesmo moro, apertado, de aluguel, a 2 passos daqui, na casa da senhora Lipeuzel, no quarto de um jovem amigo meu, Andrei Semyonitch Lebeziatnikov. Foi ele quem me indicou a casa de Bakaleev. Lebeziatnikov. Disse Raskolnikov bem devagar, como que recordando alguma coisa. Sim, Andrei Semyonitch Lebeziatnikov, servidor do ministério. O senhor o conhece?
Sim, não? Respondeu Raskolnikov. Desculpe, sua pergunta me fez pensar assim. Fui outrora o tutor dele. Um jovem muito amável e instruído. E eu cá gosto de conversar com a rapaziada, ela sabe o que há de novo. Piotr Petrovich olhou para todos os presentes, esperançoso. Em que sentido? Inquiriu Razumikin. No sentido mais sério, digamos, bem na essência. Prosseguiu Piotr Petrovich, como que entusiasmado com a pergunta. Vejam bem, passei fora de Petersburgo 10 anos. Todas aquelas novidades, reformas, ideias. Tudo aquilo também nos tocou no interior, entretanto, para enxergar tudo com nitidez, é preciso estar em Petersburgo. Pois eu acho que a gente descobre e elucida mais coisas ao observar, justamente, as nossas gerações novas. E reconheço, fiquei contente. Com o quê? Sua pergunta é ampla. Talvez esteja enganando, mas parece-me que os jovens têm uma visão mais clara e, digamos, mais crítica, que são mais empreendedores. É verdade. Disse Zosimov devagarinho. Mentira, não são empreendedores. Intrometeu-se Razumikin. O empreendedorismo não cai lá do céu, de graça, mas se adquire a duras penas. E a gente se desacostumou de fazer qualquer coisa há 200 anos. As ideias circulam, talvez. Dirigiu-se ele a Piotr Petrovich, e existe uma aspiração pelo bem, embora infantil, até acharíamos a honestidade, ainda que raja um mundaréu de ladrões por aqui, mas o empreendedorismo está ali fora. O empreendedorismo está onde Judas perdeu as botas. Discordo do senhor. Retorquiu Piotr Petrovich com manifesto prazer. Bem entendido, aspirações e falhas, mas cumpre-nos ser indulgentes. As aspirações acusam o ardor com que agem os jovens, e aquela errada situação externa em que eles agem. Se pouco foi feito é porque houve pouco tempo. Nem me refiro aos meios. Mas, se quiser, em minha opinião pessoal, algo foi feito mesmo, as ideias novas e úteis foram divulgadas, certos livros novos e úteis apareceram em lugar dos antigos, oníricos e romanescos, a literatura toma um matiz mais maduro, muitos preconceitos nocivos acabaram extirpados e satirizados. Numa palavra, cortamo-nos irreversivelmente do passado, e isso, a meu ver, é um avanço. Começou. Gaba-se. De chofre, pronunciou Raskolnikov. O quê? Perguntou Piotr Petrovich, sem tê-lo ouvido, mas não recebeu a resposta. Tudo isso é justo? Replicou Zosimov, apressado. Não é mesmo? Continuou Piotr Petrovich, olhando para Zosimov com simpatia. O senhor concordará. Dirigiu-se a Razumikin, mas já de maneira algo superior e vitoriosa, quase acrescentando, meu jovem. Que aflorescimento ou, como se diz hoje, progresso, nem que seja em nome da ciência e da verdade econômica. Um clichê. Não, não é um clichê. Se me diziam, por exemplo, antes, ama. E eu amava, o que isso produzia? Prosseguiu Piotr Petrovich, talvez ansioso demais. Como resultado, rasgava meu cafetão ao meio, repartindo-o com o meu próximo, e nós dois ficávamos seminos, conforme o provérbio russo. Não dá para matar dois coelhos com uma só cajadada. Pois a ciência diz antes de tudo, ama a si próprio, porque tudo se baseia, neste mundo, no interesse particular. Se amares a si próprio, arranjarás teus negócios como se deve, e teu cafetã continuará inteirinho. E a verdade econômica adiciona que quanto mais negócios particulares bem feitos e, por assim dizer, cafetã inteirinhos tiver a sociedade, tanto mais terá fundamentos sólidos para organizar o negócio comum. Dessa forma, adquirindo bens única e exclusivamente para mim, eu os adquiro para todo o mundo e faço com que meu próximo ganhe algo maior que um cafetã roto, e não por conta das doações pessoais e raras, mas em razão da prosperidade universal. Uma ideia simples que não veio, infelizmente, muito antes, eclipsada pela exaltação e pelos sonhos, e não se precisava, parece, de muita argúcia para adivinhá-la. Desculpe, eu tampouco sou arguto. Interrompeu bruscamente Razumikin, portanto paremos aí. Comecei a falar com uma meta, pois toda essa tagarelice consoladora, todos esses clichês infinitos e ininterruptos, todas essas mesmices aborrecerão-me, em 3 anos, tanto que estou corando. Juro por Deus, de ouvir os outros, melhores que eu, falarem nisso. O senhor almejava, bem entendido, apresentar-nos seus conhecimentos, isso é bem perdoável, e não o condeno. Mas eu cá queria apenas saber quem é o senhor porque, como se sabe, tantos cavalheiros de indústria mais variados têm sobrevindo, nesses últimos tempos, para agarrar-se ao dito negócio comum, têm distorcido tudo quanto tocam de tal maneira, em prol deles mesmos, que o negócio todo ficou, decididamente, estragado. E basta? Prezado senhor. Ia dizer o senhor Lugin, ofendendo-se com uma dignidade extraordinária, não queria exprimir, desse jeito tão descortês que eu também. Oh, não, misericórdia. Será que eu podia? Mas chega.
Cortou Razumikin, virando-se bruscamente para Zosimov a fim de retomar a recente conversa. Piotr Petrovich era assaz inteligente para logo acreditar nessa explicação. Aliás, decidiu retirar-se ao cabo de 2 minutos. Espero que, travada agora, nossa amizade se fortaleça ainda mais, dirigiu-se ele a Raskolnikov, depois da sua convalescença e em virtude das circunstâncias que o senhor conhece. Desejo-lhe, sobretudo, saúde. Raskolnikov sequer voltou a cabeça. Piotr Petrovich ia levantar-se da cadeira. Sem dúvida, foi um freguês que matou. Disse Zosimov num tom afirmativo. Foi um freguês, com certeza. Confirmou Razumikin. Porfiri não divulga seus pensamentos, mas interroga, ainda assim, os empenhadores. Interroga os empenhadores. Perguntou Raskolnikov em voz alta. Sim, por quê? Nada. Onde os acha? Perguntou Zosimov. Cook indicou alguns, os nomes dos outros estavam escritos nos embrulhos dos penhores, e houve quem viesse por conta própria, depois de ouvir falar nisso. Mas que canalha astuto e experiente deve ser ele. Que ousadia. Quanta resolução. Mas é claro que não, é claro. Interrompeu Razumikin. É justamente isso que confunde a todos. E eu cá digo, um sujeito desastrado e inexperiente e que, com certeza, agiu pela primeira vez. Imagina um canalha astuto e calculista, e o resultado será improvável. Agora imagina um criminoso novato, e tu verás que só uma casualidade o livrou do perigo, uma casualidade que é capaz de tudo. Poupa-me, mas ele sequer previu os obstáculos. E como se comporta? Olha, pega coisinhas de 10 ou 20 rublos, enche seus bolsos com elas, vasculha a arca da mulherzinha e os badulaques dela, enquanto lá dentro da cômoda, na gaveta de cima, há 1.500 rublos em dinheiro sonante, guardados num cofrete, além das notas bancárias. Nem soube roubar, só pôde matar. Foi o primeiro crime, o primeiro mesmo, e ele se atrapalhou. Esgueirou-se por mero acaso e não por cálculo. Parece que está falando do recente assassinato da velha viúva, intrometeu-se, abordando Zosimov, Piotr Petrovich, que já estava para sair o chapéu e as luvas nas mãos, mas queria antes soltar mais umas palavras inteligentes. Esforçava-se, pelo visto, para produzir uma impressão favorável e sua vaidade venceu a sensatez. Sim. O senhor ouviu falar nisso. E como não ouviria? Moro cá perto. Conhece os detalhes. Não posso dizer que conheço, mas há outra circunstância que me interessa nisso, digamos, toda uma questão. Abstenho-me de dizer que os crimes aumentaram na classe baixa, nesses últimos 5 anos, não falo naqueles roubos e incêndios que ocorrem o tempo todo e por toda a parte. O que me é mais estranho é que os crimes também aumentam nas classes altas da mesma forma e, por assim dizer, paralelamente. Ouve-se por ali que o mix estudante assaltou os correios, na grande estrada, em outro lugar, as pessoas de posição social elevada fabricam dinheiro falso, lá em Moscou prendem toda uma quadrilha que falsificava os bilhetes do último empréstimo público com loteria, e um dos principais cúmplices é um professor de história mundial, no estrangeiro, matam o secretário de nossa missão, por motivos financeiros e misteriosos. Sendo aquela velha usurária morta por um dos empenhadores, ele também é das camadas mais altas da sociedade, já que os pobretões não empenham objetos de ouro. Como se explica, por esse lado, tanta depravação da parte civilizada de nossa sociedade? Há muitas mudanças econômicas. Respondeu Zosimov. Como se explica? Razumikin se agarrou às palavras de Luzhin. É justamente com essa nossa enraizada falta de iniciativa que se podia explicar isso. Quer dizer, como assim? E o que foi que respondeu, lá em Moscou, aquele seu professor quando lhe perguntaram por que forjava os bilhetes? Todos enriquecem de várias maneiras, pois eu também quis ficar rico rapidamente. Não lembro as exatas palavras dele, mas o sentido é ficar numa boa, depressa e sem trabalhar. Acostumaram-se a usar tudo prontinho, a viver por conta dos outros, a comer o mastigado. Chegando a grande hora, cada um é por si. E a moral, todavia? Digamos assim, as regras. Mas o que é que o preocupa? Intrometeu-se, de supetão Raskolnikov. Sua teoria é que ficou comprovada. Como assim, minha teoria? É só o senhor levar sua causa àquelas consequências que pregava, há pouco, e concluirá que se pode matar as pessoas. Misericórdia! Exclamou Luzhin. Não é assim, não? Replicou Zosimov. Raskolnikov estava prostrado, pálido e arfante, e seu lábio superior tremia. Tudo tem seus limites. Prosseguiu Luzhin com altivez. A ideia econômica ainda não é um convite para matar, e se supusermos apenas. E é verdade que o senhor... De repente, Raskolnikov voltou a interrompê-lo, e sua voz tremente de fúria expressava certo prazer de mágoa sofrida. É verdade que o senhor disse à sua noiva, naquela mesma hora em que ela aceitou seu pedido, que mais se alegrava, de ela ser miséria, porque é mais proveitoso tirar a mulher da miséria para depois exercer o poder sobre ela, lembrando que ela lhe está devendo. Prezado senhor! Exclamou Luzhin, colérico e irritado, e ficou todo vermelho de vergonha.
Prezado senhor, minha ideia ficou tão distorcida, desculpe-me, mas tenho de dizer-lhe que os rumores que chegaram, ou melhor, foram trazidos aos seus ouvidos não têm nem sombra de fundamentos racionais, e eu suspeito quem. Numa palavra, essa farpa, numa palavra, foi sua mãezinha. Os pensamentos dela logo me parecerão. Aliás, com todas as ótimas qualidades dessa mulher. Um tanto exaltados e romanescos em seus matizes. Mas, ainda assim, eu estava a 1000 verstas o porque ela pudesse entender e relatar o assunto dessa maneira perversamente fantasiosa. E afinal. Sabe o que? Gritou Raskolnikov, soerguendo-se no seu travesseiro e fixando nele um olhar fúlgido e penetrante. Sabe o que? O que? Luzhin cessou de falar, esperando com um ar sentido e desafiador. O silêncio durou por alguns segundos. Que, se mais uma vez, o senhor se atrever a dizer uma só palavra, sobre a minha mãe, vou jogá-lo dessa escada, de cabeça para baixo. O que tens? Bradou Razumikin. Ah, é isso aí. Todo pálido, Luzhin mordiscou o lábio. Escute-me pois, meu senhor. Começou a falar pausadamente, contendo-se com todas as forças, mas, ainda assim, ofegante. Foi agorinha, desde o primeiro passo, que percebi sua aversão, mas fiquei aqui de propósito, para conhecê-lo melhor. Muita coisa é que poderia perdoar a um parente enfermo, mas agora, meu senhor, nunca. Não estou enfermo. Berrou Raskolnikov. Pior ainda. Vá para o diabo, mas Luzhin já estava saindo, sem ter acabado o discurso, enfiara-se novamente na fresta entre a mesa e a cadeira. Dessa vez, Razumikin se levantara para deixá-lo passar. Sem olhar para ninguém e mesmo sem ter saudado Zosimov, o qual lhe acenava, havia tempo, para que deixasse o doente em paz, Luzhin saiu, tirando, por cautela, seu chapéu e abaixando a cabeça a fim de passar pela porta. E mesmo na curva de seu dorso parecia vislumbrar-se, dessa feita, a terrível ofensa que ele levava consigo. Será que pode assim? Disse Razumikin, abanando a cabeça com pasmo. Larguem-me todos. Gritou Raskolnikov, frenético. Afinal, vão deixar-me em paz, carascos. Não tenho medo de vocês. Agora ninguém me amedronta, ninguém. Fora daqui. Quero ficar sozinho. Vamos embora. Disse Zosimov, acenando para Razumikin. Misericórdia. Será que podemos deixá-lo assim? Vamos. Repetiu Zosimov com insistência e saiu. Razumikin pensou um instante e também correu atrás dele. Seria pior, se a gente não tivesse obedecido. Disse Zosimov, já na escada. Não se pode irritá-lo. O que tem ele? Está precisando de um empurrão favorável, eis o que é. Estava tão forte, há pouco. Sabes, ele tem algo em mente. Algo imóvel, opressivo. É disso que tenho medo, precisamente. Talvez seja aquele senhor, Piotr Petrovich, hein? Dá para entender pela conversa deles, que vai casar-se com sua irmã, e que Rodia recebeu, às vésperas da doença, uma carta a respeito disso. Sim, foi o diabo que o trouxe agora. Talvez tenha estragado o negócio todo. E tu notaste que Rodion está indiferente a tudo, fica calado o tempo todo, com exceção de um tema só que o deixa exasperado, aquele assassinato. Sim. Confirmou Razumikin. Notei muito bem. Fica empolgado e assustado. Apavoraram-no na delegacia, no mesmo dia em que adoeceu. Caiu lá duro. Conte-me isso com mais detalhes à noite, e depois te direi uma coisa. Fiquei muito interessado, muito. Daqui a meia hora, irei à tua casa. De resto, ele não terá pneumonia. Obrigado. Enquanto isso, vou visitar Pashenka e observá-lo por intermédio de Nastassia. Enfim só, Raskolnikov mirava Nastassia impaciente e aflito, mas ela demorava em sair. Vais tomar chá agora? Perguntou a criada. Mais tarde. Quero dormir. Deixa-me, numa convulsão, virou-se para a parede. Nastassia saiu do quarto. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.